Meus irmãos, o Evangelho, no capítulo 17, o Evangelho de Allan Kardec, segundo o Espiritismo, ele nos fala sobre o homem de bem. O homem de bem é a necessidade de todos nós. Nós temos que ser bons, ser fraternos, ser caridosos, não fazer o mal. Todas as nossas expressões mentais devem ser amorosas, devem ser benéficas. Meus irmãos, a doutrina espírita, ela é associada com a ciência. E quando nós buscamos a razão de ser bom na ciência, nós adquirimos outra compreensão. Estudando a ciência, nós veremos que todos nós que estamos encarnados somos missionários de Deus, somos co-criadores. Nós viemos para a Terra para acordar os seres que estão adormecidos. Todas as impulsões mentais nossas, nós estamos acordando os seres. No ato nosso de respirar, nós estamos transformando os seres que nasceram das árvores através do processo da fotossíntese, e nós absorvemos esses seres e os transformamos para a eternidade. Essa é uma missão de co-criador, de missionário de Deus. Ele confiou em nós. Mas a doutrina espírita nos mostra que quando nós expressamos o ódio, a maldade, quando nós usamos do rancor, de não perdoar aqueles que nos ofendem, nós expressamos expressões ácidas e nos autodestruímos. Então nós, dentro da doutrina espírita, nós temos uma razão profunda de ser bons. Nós não podemos pensar o mal. A nossa mente é como um dínamo. Quando nós expressamos o mal, nós primeiramente vamos desorganizar os seres que nos compõem, as células. Estudando na ciência, nós veremos que as células têm vida própria. Elas passam pelo nosso corpo físico sob o nosso comando. As expressões amorosas, elas se tornam saudáveis e se engrandecem. Nas expressões do mal, ácida, elas se desorganizam e geram doenças para nós. Doenças físicas, doenças mentais e principalmente o câncer. Meus irmãos, mas nós somos capazes de recompor o nosso corpo físico quando nós mudamos as nossas ações, as nossas atitudes. Todos nós já caminhamos pelo caminho do mal. Quando nós mudamos a nossa decisão, entendemos que nós não podemos fazer o mal e passamos a trilhar no caminho do amor, esses seres se engrandecem e nós tornamos a rejuvenescer a saúde do nosso corpo físico. Então está na nossa vontade, a nossa vontade de mudar, de ser bom, de respeitar aqueles que convivem conosco, de não ter ódio, de não ferir um dos nossos irmãos, é a razão de nós termos um corpo saudável. Se nós enveredarmos pela maldade, pelo ódio, nós vamos construir para nós um veículo físico doentio. Então estar bem é conosco mesmo. Só nós poderemos construir um corpo saudável para nós. E é nos exemplos amorosos do Cristo é que nós teremos um corpo saudável. Então entendamos a razão de sermos caridosos, de não sermos orgulhosos, de não termos inveja de ninguém, de entender que aqueles que comandam o poder econômico estão, como nós mesmos, apenas transformando matéria,
que não adianta nós estar no comando da autoridade, no comando econômico. Sem dúvida alguma, nós temos que respeitar todas as autoridades, todos aqueles que estão no comando da economia do nosso país, mas nenhum deles é mais do que nós. Ora, na doutrina espírita, nós sabemos que nós somos espíritos antiguíssimos, que não é a primeira encarnação nossa. Nós já vivenciávamos fora do sistema solar, antes de formar a Terra, nós já éramos espíritos. Viemos sobre o comando de Jesus trabalhar a matéria sólida condensada. Então, nós somos muito importantes. Estamos destinados a vivenciar os planos felizes. E essa construção é individual, é através do amor. É o amor que nos dará o direito de vivenciar planos felizes, planos onde convivem os espíritos superiores. Nós estamos destinados a isso. Essa é a destinação que Deus fez para todos nós. Então, nós não temos motivo para estar tristes, para estar deprimidos. Estando num corpo físico, nós estamos trabalhando matéria. Todos aqueles que estão no corpo físico só podem acionar matéria no corpo físico, seja na respiração, seja na alimentação, seja no comando das células que constituem o nosso veículo de expressão, o corpo físico. Nós somos missionários. Um dia, todos nós seremos um espírito superior, seremos um anjo. E Jesus reencarnou entre nós para nos dar o exemplo amoroso, para vivenciar na sua caminhada o amor. Naquela época, ele não poderia dizer-nos que nós temos que ser bom, porque nós somos um co-criador, porque nós estamos comandando um corpo físico. Mas hoje, passou-se milênios, 2 milênios, então nós temos um grau de conhecimento muito maior. A maioria dos nossos irmãos estiveram no colégio, nas faculdades, então nós podemos entender o que é uma célula, que uma célula tem uma vida ativa, e que recebe as nossas impulsões, e que constituem o nosso corpo físico, e que o amor é que os impulsiona. Quando nós realmente formos bons, nós vamos nos livrar da maioria das doenças, principalmente o câncer. Meus irmãos, e nós sabemos também que os tóxicos destroem o nosso corpo físico. Nós não podemos fazer uso de tóxico de forma alguma. Quando nós usamos um tóxico, nós envenenamos as nossas células e causamos doenças gravíssimas para nós. O uso de tóxico é o princípio do desencarne. Quando nós começamos a usar tóxico, nós vamos perceber a vida espiritual. Nós percebemos os espíritos, percebemos com muita facilidade os obsessores e também regressamos nas vidas anteriores. Estudando a doutrina espírita, nós sabemos que nós passamos em todas as formas de vida, que somos um vitorioso por estar encarnado como homem. Quem chegou na condição humana é um vitorioso, gastou milênios incontáveis para chegar no direito de ter um corpo que expressa a inteligência com facilidade, que nos dá o direito da razão, nos tira da animalidade irracional. Então somos privilegiados, e esse privilégio não nos dá o direito de estar deprimido, porque a doutrina espírita abre um novo horizonte para todos nós, e nós veremos que a felicidade está destinada para todos nós, e que é a conduta amorosa que nos dará o direito de participar de felicidades que nós não podemos nem imaginar, de mundos felizes, onde vivem seres que nós não podemos no presente momento nem imaginar a felicidade deles, mas isso está destinado para todos nós.
Então essa é a necessidade de ser um homem de bem, de procurar a não ofender de forma alguma aqueles que convivem conosco, de dar a mão para aqueles que nós tivermos condição de ajudar, de dar bons exemplos, de cuidar dos nossos filhos, de ajudar os nossos filhos a progredirem, a melhorarem, a ter um corpo saudável. É uma responsabilidade de cada um de nós. Nós somos sempre responsáveis por filhos. Determinação essa dada para nós por Deus. Ora, quando nós cuidamos de um filho nosso, é um filho de Deus. Deus nos incumbiu de ajudá-lo a se recompor muitas vezes. Essa é uma missão divina, que nós devemos sempre estar glorificados por Ele ter confiado os filhos para nós, para nos ajudá-los a melhorar. Há muitas vezes a se livrarem de doenças gravíssimas. Ele nos coloca na condição de missionário, diretamente ligado a Ele. Somos sempre auxiliados pelos mentores que não nos desamparam nunca sobre o comando de Jesus e que nos auxilia em todos os momentos de dificuldade. Então, meus irmãos, entendamos a grandeza que somos, acordemos que existe um destino glorioso para todos nós e que jamais nós podemos fazer uso de tóxico, porque nós sabemos que quando nós usamos um tóxico alucinógeno, nós voltamos às vidas passadas. Ora, todos nós passamos em formas inferiores, passamos nas formas dos irracionais. Quando voltamos através de um tóxico, nós podemos perceber essas vidas nossas que ficaram longínquas na irracionalidade e podemos voltar numa personalidade inferior. Então nós temos um motivo muito grande para reprovar o uso de tóxico em nossas vidas, porque o uso de tóxico nos enlouquece, nos faz um ser bipolar, nos regressa a seres inferiores, ou muitas vezes nós percebemos uma outra personalidade nossa do sexo oposto e podemos até mudar de sexo. Ora, nós sabemos na doutrina espírita que nós não nascemos só num sexo, não. Dependendo da nossa necessidade, uma vez nós nascemos no sexo masculino, outra vez no sexo feminino. Se nós voltarmos ao passado, nós podemos abrir uma personalidade do sexo oposto e chegar aqui com outro sexo. Então não vale a pena fazer uso de tóxico. Os tóxicos nos levam para a cadeia, nos tiram da família, nos tiram da sociedade, nos coloca na sarjeta da rua, nos enlouquece, nos coloca no sanatório. Então vamos entender a grandeza que somos, vamos entender que nós temos um destino glorioso, que todos nós, sob o comando de Jesus, um dia teremos que chegar à superioridade, mas quando nós aceitamos os ensinamentos de Jesus por livre espontaneidade, nós progredimos com rapidez. Quando nós descobrimos que fazer o mal nos adoece, nos enlouquece, nos destrói, nós mudamos o direcionamento da nossa vida. Então a felicidade está sempre na nossa maneira de ser, de proceder. Então roguemos a Jesus que nos dê força para que cada vez nós só caminhemos na estrada do amor, do bem, da felicidade, respeitando o nosso semelhante. Para a felicidade está na vida de todos nós, não esquecendo que todas as doenças que estiverem conosco, elas são refugadas do nosso corpo físico quando o amor passa a raiar em nossas expressões. Quando nós formos bons e passamos a amar, nós podemos recuperar de qualquer doença. Ora, as células que nos compõem só recebem o amor. E quando o amor jorra dos nossos corações, ela se recompõe
e nós voltamos à saúde física ou à saúde mental. Então a felicidade, meus irmãos, está na nossa maneira de ser e proceder. Que Deus nos abençoe e nos dê muita força para que façamos o melhor de nós mesmos, que assim seja.